Vou profetizar para você que dias melhores virão. Você que está passando por dificuldades, nós temos alguns irmãos passando por dificuldade, problema de cirurgia, CTI, essas coisas horríveis que passou pela vida dos irmãos, viu? Cicatriz, que ficou a marca, mas eu quero te dizer, ainda assim, Deus tem dias melhores para você. Eu vou profetizar para você que eu também tenho este dia. Eu também tenho este dia e vou comer agora um arrozinho com caldinho verde. Viu? Caldinho verde. Ih, rapaz, peraí. Tá bem aqui. Gostoso, ó. Hum. E o pepino da roça. Pepino da roça aqui. O pé de pepino só serviu mesmo para tirar para os irmãos. Tirar para nós. E aí ele se matou, ele se suicidou. Nosso pepino se acabou, rapaz. Tirando lá pepino lá para alguns irmãos. Tirando para nós também, para mim, para Dilson. Mas ele se acabou. Tiramos a primeira remessa para a igreja. Aí ele deu a segunda remessa. Depois ele não resistiu mais para essa coisa. Chega de trabalhar dobrado. Então eu profetizo para você dias melhores virão, amém? Mas você pode procurar fazer com que esse dia melhor se chegue. Se esforce. Não se entregue à dificuldade, não. Faz alguma coisa para que Deus possa te dar força, saúde. Vai fazendo as suas orações devagar. Vai lendo a Bíblia se é que pode, se é que tem condição. Porque dias melhores vão vir. Amém? Eu li hoje na palavra, lá em 1 Coríntios 15. Tem muita coisa boa que eu li ali. Está gravado no meu áudio da oração da semana. A oração da consagração, vou poder estar enviando para você. Deus ali falando, na boca de Paulo, que senão a morte não há ressurreição. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Mas nós ficamos sabendo que Cristo ressuscitou. Foi nos trazido até nós que Cristo ressuscitou. Está bem lá. A partir do versículo 1, 1 Coríntios 15, você já vai achar algumas coisas. Mas aí falando para vocês de morte. Que morte? Qualquer tipo de morte. Porque se a pessoa ainda não morreu, mas ela também precisa ressurgir. Precisa se levantar e se erguer.
Porque Deus não deixou, Deus não quis levar. Se você ainda não morreu, porque Deus não quis te levar. Porque Deus ainda tem um plano com a tua vida. Eu não estou aqui com a Bíblia, mas vai dar até um pause aqui. Vou pegar essa Bíblia para a gente falar nessa palavra. Em nome de Jesus, espera aí. Enquanto eu almoço, eu falo dessas palavras. Aguarde aí. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Estamos pregando à toa, mas não é verdade. Aqui no versículo 15, versículo 1 Coríntios 15, versículo 10 fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, disse Paulo. E a sua graça para comigo não foi vã. E ele está dizendo aqui: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos. E assim haveis crido. Falamos no nome de um Senhor maravilhoso, que ressuscitou dentre os mortos. Viu? Com testemunhos. Aqui fala aqui, ó. Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. Estaríamos pregando para quem? Estaríamos indo à igreja para quê? Então tá falando da morte aqui, tem algumas referências, está nos trazendo aqui para nós o seguinte. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está afirmando, Cristo verdadeiramente morreu. Mas, olha só, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está profetizando e trazendo para nós que houve uma ressurreição. Versículo 5 diz: foi visto por Cefas e depois pelos 12. Viu? Agora aqui diz no versículo 6: foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. No versículo 7 está dizendo: foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E o versículo 8 está dizendo: e por derradeiro de todos apareceu também a mim. Paulo dizendo isso. Então temos prova que Cristo morreu sim, mas ressuscitou. Aqui ele fala, aqui ó, quer ver? Versículo 12 está falando: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Tem alguns que tentam enganar o povo. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã. Como nós lemos ainda agora. Ele vai falar aqui ainda no versículo 16. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então ele até está dizendo que há a possibilidade de alguns mortos terem ressuscitados, né? Aqui também, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Não há fé nenhuma em nós se nós achamos que Cristo não ressuscitou. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito forte, né? O versículo 20 está dizendo: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Muito forte. Essa palavra aqui, eu estava lendo isso aqui. Muito forte isso aqui.
Agora, há uma certa mortandade que assola ao meio-dia, né? Como fala o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, muitas vezes você está prostrado, aceitando as consequências, aceitando a fraqueza, a fragilidade, aceitando a enfermidade e contando os dias que alguém vai te levantar. Mas só tem um que vai te levantar. A gente vai lembrar de um homem que está à beira de uma margem de um tanque, e ele ali recebe ordem do Senhor para que se levante e vá até aquele tanque e se molhe, porque ele estava se queixando para o Senhor que toda vez que aquele anjo vem e mexe com as águas, um mais ligeiro, um mais espertinho daquele corre na frente e pula. E ele nunca consegue chegar ali perto. Olha só. Então, meu irmão, o cara que se dá por morto, chega um tempo que ele é esquecido. Morto natural, material, físico, emocional, espiritual, financeiro. Esse cara aqui, para ele não existe mais vida. Está largado, abandonado, jogado às baratas. Não, Deus não o abandonou. O Senhor que eu sirvo não te abandonou. Ele conhece as suas fraquezas, ele sabe da sua dificuldade, e ele sabe o momento que ele vai te erguer, que vai te levantar. E esse momento pode ser hoje. Pode ser hoje. Porque Deus, ele não está ocupado por inocente, né? Se você tivesse alguma culpa, você diria assim mesmo, não, mas é porque eu sou culpado disso tudo está acontecendo. Mas se já está acontecendo, a culpa já não está mais sobre você. Porque antes de acontecer com você, né? Você vai lembrar de Jó? A mulher de Jó está dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, na sua firmeza, com a fraqueza que ele estava, com o problema que ele estava passando, ele conseguiu falar uma palavra de segurança, de proteção ao seu Deus. Para a mulher, né? Deus nos fez assim. Se para o bem, tudo bem, mas se para o mal, tudo bem. Deus que sabe escolher, né? Eu acho que os que servem ao Senhor, existe um Deus vivo sobre ele. No sangue, nos dedos, nos olhos, em todo canto. Você pode ser enfermo desses membros todinho. Você pode ser enfermo. Mas você tem que tocar no teu Deus. Tem que mexer com ele para que ele entenda que ele agora não pode fazer mais nada para você por causa desses membros que estão defeituosos, problemáticos. É assim que eu penso. Como é que Deus vai permitir você doente por muito tempo se ele não vai poder mais te usar mais? Mas ele precisa te usar. Tem que vir sobre você essa vontade de se levantar. Ah não, mas assim tá bom. Deus vai me dar, Deus vai me ajudar. Deus não vai ajudar quem não quer ajuda. Aquele homem na piscina, ali no tanque, ele se declarou para Deus, eu me levanto daqui, me arrasto e vou até as águas, mas não consigo, porque alguém já chega e passa.
Eu nunca consigo. Aí o Senhor mandou ele levantar. Levanta então. Ele diria para o Senhor, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Eu estou dizendo que não tem como eu ir. Nada. O Senhor manda ele se levantar e ele se levanta, se esforça e levanta. Que essa palavra seja para você um despertar. Carlos Lopes fala assim porque não é com ele. Não, irmão, já foi comigo, por isso que eu estou falando. Como eu estava internado 6 dias antes do Natal de 2024, no domingo, um dia antes, parece a pastora, juntamente com algumas irmãs, foram lá fazer minha oração. Mas ela tinha preocupação de eu não poder comparecer no Natal. E ela foi lá e orou. Ela se surpreendeu porque veio alta naquele dia de Natal. Um dia, parece, depois da sua oração. E cheguei, fui para a igreja. Se eu colocasse na minha cabeça que eu não estava em condição, eu não iria. Se eu desse trela para os ouvidos e diriam para mim algumas coisas que me impedissem que eu tomasse a decisão de ir, eu não iria. Mas saí daqui ainda me capengando, meio fracozinho, falei, não, vou para a igreja lá, porque lá tem quem se preocupa por mim. E cheguei lá, surpreendi todo mundo lá. Irmão Carlos, o irmão já tá aí, irmão. Tu acredita que o irmão ainda está internado? Deus me deu alta. Então, digo isso para você. Se você fizer corpo mole, a enfermidade não sai. Não faça corpo mole. Você veio para comer uma comida saudável, sentar-se à mesa com mulher, com filho, com tudo, se na verdade de repente esses já te abandonaram, já te deixaram porque não tem outro meio. Ficar aí atrás de você resolver essas coisas. Então o único jeito é você se levantar e crer que Deus vai te abençoar na caminhada. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém?